Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, tá? Essa live que nós fazemos aqui a partir de hoje, né? De segunda a quarta-feira, sempre às 9h30, desenvolvendo o nosso plano de leitura bíblica, tá? Aqui nós lemos Irene, Deus abençoe sua vida. Aqui nós fazemos aí o nosso plano de leitura, um capítulo aí por live, quando a gente consegue terminar este capítulo, tá? Desde janeiro nós já estamos aqui lendo, meditando e refletindo na palavra de Deus, estudando cada capítulo. Desde Gênesis nós começamos, a paz Senhor André, Deus abençoe, nós começamos em Gênesis aí e estamos já no capítulo 35 de Êxodo, tá? E vamos continuar a ler um capítulo aí de segunda a quarta-feira agora, tá? Eu vou dar aí as informações para vocês, mas antes de começar, deixa eu só postar aqui que nós estamos online no grupo, para que o pessoal tenha oportunidade de estar aqui conosco, né? Deixa eu avisar o pessoal que já começou a live e vamos ver se a gente consegue agora estabilizar essa live aí, tá? Nesse horário, firmar aí esse momento, né? Para que a gente possa criar o hábito aí. Falei com vocês que ia ser um período meio complicado, que a gente estaria aí adaptando, esperando as coisas. Cadê Jesus? Meu Deus, sumiu? Uau, eu não estou encontrando. Não estou encontrando o grupo. Jesus, onde é que foi parar esse grupo? Será? Uau. Não estou encontrando no grupo. Não sei o que aconteceu com ele. Coisa estranha. Vamos ver. Não é possível. Vamos lá. Sumiu mesmo. Sumiu, gente. Eu não estou encontrando. A paz Senhor, todo mundo aí que está entrando. O grupo de aviso sumiu. Uai, o que aconteceu com esse grupo? Eu vou ter que caçar depois com tranquilidade. Eu estou passando aqui, não estou enxergando. Não está aqui. Gente do céu. Quem entrou. Quem não entrou vai ter que ficar sabendo. Eu vou ter que esperar o pessoal entrar. Porque não está. Cadê o grupo? Vamos. Irmão Jane, a cor preferida é azul, né? Notou alguma coisa diferente aí, Andréia? Me fale aí, por favor. Você notou alguma coisa diferente aqui no nosso ambiente? Me fale aí, por favor, se você notou alguma coisa diferente em nosso ambiente. Sei não sei o que aconteceu com o nosso grupo. Já achei até o grupo do Instagram aqui, ó, que já tem anos que a gente não mexe com ele. Já encontrei, depois eu procuro. O que é que você acha que aconteceu aí? Quer que tem alguma coisa diferente aí no nosso ambiente? Coloca aí pra mim, por favor. Enquanto o pessoal tá entrando. Pois é, eu tava sentindo falta de alguma coisa, sabe? Eu acostumei com aquela parede azul lá do meu primeiro quarto, lá onde a gente fazia as lives. E a parede era azul lá, né? Aí eu vim pra cá e eu olhava pra mim e eu falava, gente, tô sentindo falta de alguma coisa. Eu acho que era a cor azul, não tava casando com o layout, tava faltando a corzinha azul. Eu falei assim, eu vou dar um jeito de consertar esse negócio. E aí comprei um LEDzinho, né? Pra gente conseguir voltar às origens. Mas vamos orar agradecendo a Deus por esse dia e vamos passar para a nossa leitura. Aqueles que são de costume entrar, eles vão acabar entrando. Eu não sei o que aconteceu, simplesmente sumiu
desapareceu o grupo. O grupo não está aqui, já cacei várias vezes, eu não estou enxergando ele. Então, ou houve algum tipo de atualização do WhatsApp e eles cancelaram aquele grupo que eles tinham permitido, né, formar. É bem possível que tenha acontecido isso. Eles mudaram aí e aí não é mais possível juntar como tinha juntado antes. Pode ter acontecido isso. Mas amém. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais essa rica oportunidade e dar início aí à nossa leitura bíblica dessa noite, tá? Vamos orar agradecendo a Deus. Espera aí, só consertar aqui. Bacana. Glórias ao Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, viemos lhe render graças mais uma vez, Deus, por mais esse dia, por mais esse momento, mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos para poder estudar, ler, meditar, refletir, Senhor, na Tua Palavra. Quero orar e interceder por aqueles que aqui estão, que o Senhor continue assim abençoando, os capacitando aí, os conduzindo em seu projeto, em seu propósito, ó Deus. Quero lhe apresentar aqueles que vão entrar, aqueles que vão assistir a live no decorrer no dia de amanhã. Que o Senhor venha estar abençoando a todos, ó Deus. Venha estar em providência suas necessidades e venha os estar aperfeiçoando. Rogo, ó Deus, que o Senhor venha tomar primazia da minha vida aí, por meio do Teu Santo Espírito. Venha nos inspirar para que possamos crescer na meditação, naquilo que o Senhor tem para nos ensinar, no capítulo que iremos ler, meditar e estudar nessa noite. Ser conosco assim, nos abençoando. É no nome de Jesus que oramos e todos dizem amém. Amém, gente. Voltou, Andréia. Aqui tá bacana. Voltou aí, Andréia. Calma que a gente vai estar melhorando essa internet, tá? Essa internet vai melhorar dentro de alguns dias aí. Já consegui algo aí, né? Vamos ver se quarta-feira se concretiza, tá? E as coisas vão ficar melhores aqui, tá? Andréia, você tá por aí? Aí, Elísio entrou. Deus abençoe, Elísio. Demorou, mas chegou, hein, varão? Achei que você não ia entrar hoje. Achei que você não iria entrar hoje. Vamos ler, gente, Êxodo capítulo 35. Vamos meditar nessa noite em Êxodo capítulo 35. Então abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 35 e vamos refletir na mensagem, na leitura de hoje. Amém? Está escrito: Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e disse: estas são as instruções que o Senhor mandou que seguissem. Tá? A gente viu nos últimos capítulos. Boa noite, Michel. Deus abençoe, a paz do Senhor, varão. Nós percebemos nas últimas lives que nós fizemos que o povo ali se rebelou contra Deus no sentido de não ter paciência em esperar e Moisés voltar ali com as diretrizes e os mandamentos de Deus e acabou adorando ali um bezerro de ouro. E nos últimos 3 capítulos Moisés tem intercedido por este povo a fim de Deus exercer misericórdia para com este povo, e Deus assim deu uma segunda oportunidade, mandou Moisés fazer novas tábuas, e Deus escreveu nessas novas tábuas, e Moisés desceu agora do monte novamente para se apresentar diante desse povo. E agora passou já no verso 34 algumas diretrizes, e a partir do 35 continua passando as diretrizes que Deus deu para ele no monte, e reivindica agora os materiais do povo para poder levantar o tabernáculo ali no deserto, tá? Então vamos ler agora o capítulo 35. Só fiz uma contextualização aí para que vocês pudessem pegar o fio da meada. Então, verso 35. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e disse: essas são as instruções que o Senhor mandou que seguissem. Verso 2. Vocês têm 6 dias na semana para fazer o trabalho habitual, mas o 7º dia será um sábado de descanso total, um dia consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será executado. Tá? A gente viu que Deus separou o dia de sábado, desde Gênesis Deus o separou e o santificou. Santificar significa separar, né? E Deus ordenou que Israel guardasse o dia de sábado como um sinal ali da aliança que tinha com ele, tá?
Tanto é que Deus enviou o maná do céu e na sexta-feira Deus mandou pegar dobrado o maná que estava ali a ser colhido, porque no dia de sábado não iria chover, né? Não iria surgir maná para ser colhido ali durante o dia, porque era dia de sábado. Isso antes mesmo de dar os 10 mandamentos. Deus fez esse teste aí com o povo para ver se o povo seria obediente, para ensinar o povo assim a guardar o dia de sábado, tá? Existe aqui um princípio importante. Deus quer evidenciar aqui a submissão e a dependência do povo, né, de Deus. E o sábado não foi feito para Deus, mas o sábado foi feito para cada um de nós, para que pudéssemos descansar, tá? Durante 6 dias você vai trabalhar e um dia você vai descansar. Deus sabe da necessidade que temos de descanso, tá? Então Deus ordenou ali que guardássemos um dia, parássemos de trabalhar durante o dia para que pudéssemos descansar. Hoje em dia as pessoas não descansam um dia praticamente nenhum, trabalha 24 por 48 horas e muito menos separam tempo para Deus, tá? Então quando Deus ali mandou separar um dia, foi justamente para que assim o povo pudesse se dedicar uns aos outros em questão familiar aí e dedicar tempo a Deus. Se você parar para pensar nos dias de hoje, isso é praticamente muito, muito raro. Verso 3: nem sequer acendam fogo em suas casas no sábado. Acender o fogo no sábado, tá? Como era fazer fogo naquela época? Você tem ideia de como era fazer fogo na época lá do Antigo Testamento? Me fala aí como é que você acha que eles faziam fogo naquela época aí. Me fala aí qual a noção que você tem, tá? Porque Deus proíbe de uma certa maneira acender fogo no dia de sábado. Por que Deus se preocupou tanto com esse contexto de acender fogo? Você tem que pensar como se você vivesse naquela época. Se você pensar nos dias de hoje você tem um isqueiro, hoje você tem um fósforo, tá? Você acende o fogo com muita facilidade. Hoje você tem um fogão, ele é a gás aí, tá? Então você chega perto dele, às vezes nem precisa de fósforo nem de isqueiro, às vezes o fogão é elétrico, você aciona ali pela eletricidade e sai fogo, tá? Mas antigamente não era assim. Eles não faziam fogo com tanta facilidade. Eles tinham que colher a madeira, os gravetos aí, tá? No meio ali onde eles viviam, para poder fazer algum tipo de fogueira, para poder fazer algum fogão a lenha, para poder aquecer os fornos ali que eles faziam em barro e tudo mais, para poder assar qualquer coisa, tá? Então, não era tão fácil e simples fazer fogo. Você tinha que gastar muito tempo procurando, colhendo, trazendo. E o dia de sábado era dia de descanso, seria através de faísca. Sim, aquela forma arcaica, né, de se fazer, muito difícil por sinal, tá? Eu nunca tentei não, mas eu já vi pessoas tentando e não é tão fácil fazer fogo como é nos dias de hoje. Verso 4: então Moisés disse a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou? Foi isso que o Senhor ordenou? Entreguem uma oferta ao Senhor. Todas as pessoas de coração generoso apresentem as seguintes ofertas ao Senhor: ouro, prata e bronze. Outra versão da Bíblia diz: todos aqueles que voluntariamente estão dispostos, tá? Entreguem uma oferta alçada ao Senhor. Essa tradução aqui fala do coração generoso. Então aparentemente essa pessoa está predisposta ali a servir, né? A doar, a dar, tá? A gente vai ver se realmente ela está predisposta um pouco mais à frente. Mas aqui traz um princípio, né? Deus gosta, se agrada quando fazemos coisas de forma voluntária, sem que haja pressão. Rodolfo, seja bem-vindo, obrigado por me seguir, Deus abençoe sua vida. Só amor pelas plantas, Deus abençoe também sua vida, tá? Então sim, Deus gosta quando, de certa forma, né, à medida do possível, porque somos pecadores, estamos ligados ao pecado, presos ao pecado, somos escravos do pecado, então não temos tanta liberdade assim de escolha, mas existe algo que na teologia se chama responsabilidade humana. Então há um grau aí de liberdade, entre aspas, dentro aí
da gerência do homem, do indivíduo, tá? A ponto dele se pender para as coisas de Deus ou não. É por isso que existe a responsabilidade humana, porque o homem, de alguma maneira, em algum nível, gerencia aí um pouco aí da sua vontade, tá? Apesar de ele estar atrelado ao pecado e ele ser escravo do pecado, e praticamente quase que tudo que ele faz está subordinado e contaminado pelo pecado. Somente na libertação encontrada em Cristo, capacitação dada pelo Espírito Santo, é que a gente consegue fazer coisas que agradam a Deus, coisas que vêm do Espírito, tá? Mas isso aí é só para o salvo. O pecador praticamente perdido não consegue fazer qualquer coisa que preste diante de Deus, tá? Mas aqui tá Deus pedindo para eles trazerem coisas para serem ofertadas com um coração generoso, de forma voluntária, tá? Verso 6, e o que é que ele pede? Ele pede fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para o óleo da unção, para o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete, no peitoral do sumo sacerdote. Todas essas coisas que nós estamos lendo aqui, nós já estudamos em lives posteriores, em capítulos posteriores com detalhes, tá? A gente está falando aqui por alto, citando, porque a gente já leu a respeito disso em capítulos anteriores e gastamos aí cerca de 1 hora para falar dessas coisas com detalhes, até mesmo para tentar trazer para os nossos dias algum tipo de aplicação e aprendizado, tá? Então eu não vou estar voltando. Quem quiser saber mais informações a respeito, né, pormenorizado aí, tem que assistir as lives que já passou, tá bom? Então, tudo isso seria usado, tudo isso que foi pedido, seria usado na construção do tabernáculo, que Deus deu ali o modelo para que Moisés, assim, construísse esse tabernáculo, onde ele iria estar presente, de uma manifestação teofânica dele nesse sentido, e nesse local seria prestada toda forma de adoração, toda forma de expiação, né? Todo culto deveria ser feito nesse tabernáculo. Deus deu todas as instruções de todos os utensílios, de tudo que deveria ser feito ali, tá? Tudo isso a gente já estudou em lives passadas. De onde veio esse ouro, essa prata, esse cobre, essas pedras preciosas, né? De onde é que veio essas coisas, né? Alguém sabe me dizer? Alguém consegue se lembrar? A gente já falou sobre isso em algumas lives, tá? No passado aí, já tem um tempinho já. Mas de onde é que esse povo tirou todas essas coisas que agora Deus está reivindicando para a construção do tabernáculo? De onde é que veio tudo isso? Isso, agora ele está requerendo, Elísio, o material para a construção. Ele ainda não começou a construção, ele só está coletando o material para fazer aí o tabernáculo. Mas de onde é que veio todo esse material? André perguntou se eu gosto de azul no início da live. E eu acabei não respondendo, apesar de né, falar aqui a respeito das luzes e tudo mais. Mas a gente estudou recentemente. Isso, André, parabéns, louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Em que momento do Egito? Me fala aí em que momento do Egito. E a gente estudou recentemente que a cor azul representa os mandamentos de Deus. Então, praticamente hoje, é que eu fui associar, né, o tanto que eu gosto de azul e lembrar que o azul era a cor usada por Deus para que o povo se recordasse dos mandamentos, da lei dele, tá? Então hoje agora eu compreendo com mais facilidade ainda porque que eu amo tanto o azul. Porque eu amo a Deus, né? E de certa forma aí sou submisso à palavra de Deus, à lei de Deus, me agrado assim da palavra de Deus, da presença de Deus, então
não tem como não gostar de azul, viu? Você olha aí o layout todo azul. Minha blusa aqui azul. E hoje eu coloquei uma luzinha lá atrás, né? Para poder a parede branca ficar também azul. Tudo azul para nos lembrarmos continuamente aí da palavra, da lei, do caráter manifestado através da palavra de quem Deus é, né? Louvado seja o Senhor. Eu sempre percebi isso. Na sua casa de Taiobês era azul. Mas não foi eu que pintei, tá? Ali foi uma coincidência. Na realidade é uma providência, né? Aquela parede acabou me auxiliando a construir o layout azul. Esse layout que a gente fez azul aqui e os outros layouts das outras lives que eu fiz azul, eu fiz por causa da parede que era azul. Era meio que para casar com aquela parede azul e não ficar uma coisa harmônica, né? Mas hoje a gente tem uma compreensão mais bíblica da cor azul. A gente estudou isso 2 lives atrás. Quando nós falamos das tábuas, né, das primeiras tábuas que Deus deu, que Deus confeccionou, que Deus entregou e Moisés quebrou. Possivelmente elas eram de safira, né, ou um material semelhante a safira, proveniente ali do trono de Deus, a base onde Deus se senta ali, né, que é a palavra de Deus, que é o seu caráter mesmo, né, quem ele é na verdade. Mas voltando para cá, do Egito, gente, todo esse material veio do Egito. Quando o povo saiu ali depois da última praga, da morte dos primogênitos, Deus fez com que os habitantes os expulsasse e lhes concedesse o despojo. Eles saíram de lá com muito ouro. A população começou a entregar seus bens materiais ali, as suas riquezas para os israelitas à medida que eles estavam saindo. Eles eram presenteados com metais preciosos ali, o que tinha de melhor, e Deus moveu o coração do povo de Egito a dar essas coisas para os israelitas com o propósito que agora nós estamos enxergando. O povo era um escravo ali, né? Não tinha tanta prosperidade, mas saíram dali com despojos porque Deus tocou no coração dos egípcios para poder dar para eles. E agora Deus está pedindo a doação, já que Deus abençoe, manda aí o seu link para a sua igreja. Deus agora está reivindicando parte, né, desse material que ele mesmo abençoou o povo de Israel, tá? Para poder agora fazer o seu templo, né? Daí você vê Deus entrando em providência, Deus fazendo as coisas. Nada acontece por acaso, de qualquer maneira. Deus tem todo um projeto, todo um planejamento. As coisas estão sendo construídas aos poucos de acordo com a vontade de Deus. Nada sai do controle dele. Aquilo que aconteceu ali no passado agora está sendo utilizado no presente ali, naquele momento ali. E Deus é que providenciou tudo antes de necessitar, antes de vir à existência. Deus já tinha preparado as coisas, né? Você vê que Davi não pôde construir o templo para Deus, porque foi um homem de guerra, manchou suas mãos com sangue. Mas Davi deixou tudo preparado para que Salomão construísse o templo. Então Deus é dessa forma, tá? Ele entra em providência, é Ele que provê, é Ele que cria, é Ele que constrói, é Ele que faz tudo no devido tempo dele, tá? A gente tem que só estar caminhando, andando por fé, que Deus aos poucos vai trazer à existência o projeto que ele tem na minha e na sua vida, à medida que a gente anda com ele. E a maior parte do tempo a gente está andando sem ver, sem enxergar, né? Com os olhos da fé, crendo que lá à frente as coisas vão estar acontecendo. A gente não confia na vista, nos olhos, naquilo que está diante da nossa cara. A gente vê além com os olhos da esperança, da fé, descansando e buscando em Deus aí toda a providência, né? Todo consolo, toda a esperança, tudo, toda a dependência está em Deus. O cristão deveria viver dessa forma. Faz projetos, faz planos, coloca na mão de Deus. Se não acontecer do jeito que planejou, não era vontade de Deus. Deus tem outro projeto, tem outra forma. Você tem que estar aberto a ser conduzido, a ser levado, dirigido aí por Deus, à medida que caminha pela fé, tá? Eu praticamente vivo assim desde a minha conversão em 2006, né? Já tenho o quê? 17 anos. 17 anos. Tem 17 anos que eu caminho dessa forma. Faço projetos, faço planos ali,
não muito longos, não muito distantes. Descanse em Deus, busque em Deus, e quando as coisas acontecem do jeito que aparentemente planejei, louvado seja o Senhor. Se não, eu descanso, espero para poder entender e continuar ali, vivendo um dia de cada vez, que foi o que Cristo mandou a gente se preocupar. Cada dia o seu próprio mal, tá? Cada dia cuidará de si mesmo. A gente não sabe se vai estar vivo daqui a uma semana, por que me preocupar tanto com coisas que estão no futuro? Viva o hoje da melhor maneira possível, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Então, tudo isso veio do Egito. Então, todos que são artesãos talentosos, venham e façam tudo que o Senhor ordenou. O tabernáculo, tanto a tenda como a cobertura, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas, as bases, tudo isso que eu estou citando aqui, a gente já viu em lives posteriores com detalhes. Eu inclusive mostrei desenhos, né? Para que vocês pudessem entender o que é cada coisa disso aí, tá bom? A arca e as varas para transportá-la, a tampa que é da arca, que é a tampa da propiciação, né? Que é o lugar de expiação, a cortina interna. Boa noite, Patrícia. A cortina interna que protege a arca. Essa cortina interna é aquele véu que separa o lugar santíssimo do lugar santo. Essa é a cortina interna, tá? Inclusive eu vou comentar alguma coisa para vocês aqui depois de terminar de ler aqui, tá bom? Mas presta atenção, existe uma cortina interna. Verso 13, a mesa, as varas para transportá-la e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro, seus acessórios, as lâmpadas e o óleo de oliva para iluminação. Isso tudo está no lugar santo, tá bom? Acima foi citado que está no lugar santíssimo. Tudo isso que eu estou lendo aqui está no lugar santo. O altar de incenso está no lugar santo, e as varas para transportá-lo, o óleo da unção e o incenso perfumado. A cortina para a entrada do tabernáculo, agora é a cortina que separa o lugar santo do pátio, tá? Essa agora é uma cortina que é uma porta, é como se fosse uma porta, né? Mas não é uma porta, é uma cortina que separa o lugar santo, que é o santuário ali, do pátio, que é onde tem o altar, que é onde tem a pia de cobre, é onde ocorrem os sacrifícios e tudo mais. Agora ele vai para o pátio, verso 16, ele vai para o pátio. O altar do holocausto, a grelha de bronze do altar, as varas para transportar e seus utensílios, a bacia de bronze, que é onde colocava água para lavar as mãos e tudo, e seu suporte, a cortina para as divisórias do pátio, que é aquela parede ao redor, né, que delimita ali, faz um retângulo e delimita todo o tabernáculo, as colunas e suas bases para segurar essas cortinas ali, e a cortina para a entrada do pátio. Então existem 3 cortinas em 3 entradas. Existe a cortina do pátio, a cortina para a entrada no santuário, no tabernáculo, no lugar santo, tá? E a cortina que separa o lugar santo do lugar santíssimo, que é, né, que é o véu, tá bom? Eu vou colocar o desenho aqui para vocês verem, tá? Para que vocês possam ver. Tá aí. Tudo isso que a gente leu, né, de uma forma, numa visão panorâmica, tá aí. As cortinas brancas, né, com suas colunas e suas bases, né? As colunas são esses pontinhos marrons aí, e esses quadradinhos brancos são as cortinas que ficam em cada uma dessas colunas, que delimita todo esse pátio aí, que é o lado externo do santuário. O que é o santuário? O santuário é essa casinha aí que está no meio, né? Em forma de retângulo aí, tá? Essa tenda retangular aí é o que a gente chama de santuário. É dentro dela que está o lugar santo, onde está a mesa, onde está o candelabro, onde está o altar de incenso, tá? Está nesse lugar santo e existe um véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo, onde ficava aí a arca com a tampa, com os querubins, e a glória de Deus ficava pairando aqui, ali naquele lugar, tá? Então aqui está o tabernáculo terrestre que Deus manda construir, tá? E o que me chama a atenção, e quero que vocês anotem aí, eu já frisei aqui, mas anotem aí, risquem aí na sua Bíblia.
No verso 12 fala sobre a cortina interna. E qual é a cortina interna? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Qual é a cortina interna? A cortina interna é esse véu aí que separa o lugar santíssimo onde tem a arca do lugar santo onde tem o altar de incenso, o candelabro e essa mesa, tá? Então esse lugar maior é o lugar santo, aí tem uma cortina e aí vem o lugar santíssimo que o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, tá? Onde está ali a arca com os 10 mandamentos dentro ali e com os querubins, a tampa da propiciação, onde se fazia a expiação pelo pecado de Israel uma vez no ano, tá? Então essa é a cortina interna. No verso 12, quando fala a cortina interna que protege a arca, é essa cortina aí, tá? Próxima aí ao altar de incenso. A cortina para a entrada do tabernáculo é essa que está aqui à frente. Essa primeira parte aqui, antes de entrar no lugar santo. Dá para ver a pia de cobre e logo depois da pia de cobre tem uma cortina, que é a porta de entrada para o lugar santo, onde tem um candelabro, a mesa e o altar de incenso, tá? Essa cortina aqui é a porta de entrada para o santuário, para o lugar santo, tá bom? E por último, tem a porta de entrada do pátio. E onde é que está a porta de entrada do pátio? Tá aqui, ó. Você vê que todo o muro ao redor que delimita o tabernáculo, né? Todo o muro branco aí é todo branco, de cortina branca. Mas aqui na frente, desse lado de cá, dá para ver que ele é azul e vermelho. Azul e vermelho. Essa é a cortina que demonstra a entrada para o pátio, onde está o altar de sacrifício e onde está a pia de cobre com a água para lavar antes de entrar no santuário, tá? Então existem 3 cortinas, existem 3 portas para se chegar até a arca, tá? E essas portas têm nome. Eu já falei isso aqui para vocês, tá? Eu só não tinha mostrado antes os versículos, né? Como eu estou mostrando hoje, porque eu não sabia onde é que eles estavam. Vou falar a verdade, eu tinha estudado a respeito, mas não lembrava onde é que eles estavam. E hoje, quando eu estava lendo o Êxodo capítulo 35, eu vi os versículos, eu falei assim, aqui ó, eu sabia que tinha em algum lugar que estava escrito, mas eu não lembrava onde, e está aqui no capítulo 35, tá? Essas 3 portas, essas 3 cortinas, elas têm nome. Quais são os nomes dela? Alguém sabe? Eu já falei isso aqui, quem me acompanha aqui há um bom tempo, principalmente aí há 2 anos ou mais, eu já falei algumas lives, fiz referência, mostrei aqui, ensinei e falei sobre isso, que as portas do tabernáculo terrestre, as portas até chegar no lugar santíssimo, elas tinham nome, e eu citei os nomes das portas. Qual é o nome da porta? Alguém se lembra? Já falei também na igreja, para quem já estudou comigo Hebreus na igreja, eu já falei na igreja também. Quais são os nomes das portas que conduzem ao lugar santíssimo? Quais são os nomes? Oi Kelly, seja bem-vinda. Lucas, Anderson, Josefa, Noemi, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gente, ninguém se lembra? Ninguém se lembra? Quais são os nomes das portas que conduzem ao lugar santíssimo, que é o trono de Deus? A arca com a tampa nada mais é aponta para o trono de Deus, tá? Para o trono de Deus, tá? A arca com a tampa simbolicamente ali representa o trono de Deus. Eu não acredito que vocês esqueceram. Não acredito que vocês esqueceram. Já falei isso aqui trocentas milhões de vezes. Ai, Senhor. Santos dos Santos é o lugar santíssimo, né? Santuário é o lugar santo mais o lugar santíssimo. É essa tenda aí. Ela é conhecida como santuário, tá?
Quando Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele não está falando algo estranho, tá? Os nomes das portas, os nomes das cortinas era caminho, que era essa primeira cortina que ficava no pátio, verdade, que era a segunda cortina que entrava para o lugar santo, e o véu chamava vida, tá? Então Jesus fala assim, eu sou o caminho, a entrada para o pátio, eu sou a verdade, a entrada para o lugar santo, eu sou a vida, a entrada para o lugar santíssimo. Ninguém vem ao Pai, ninguém consegue chegar ao trono de Deus sem passar por mim, tá? Ele estava apontando para o tabernáculo, para todo o funcionamento do tabernáculo. Tudo que estava no tabernáculo apontava para aquilo que Cristo é, para aquilo que Cristo ia exercer, tá? Então ele se colocou no lugar do caminho que levava a Deus. Vocês têm que trilhar, vocês têm que passar por mim. Não tem como você chegar ao trono de Deus sem passar pelo sacrifício, sem passar pela pia, sem entrar no lugar santíssimo, sem atravessar o véu e estar ali diante do trono de Deus. E você faz todo esse percurso quando você tem um encontro pessoal comigo, quando você se rende, se entrega, tá? O véu é rasgado e agora você vai ter livre acesso a Deus por causa do encontro pessoal comigo, porque você se torna filho de Deus, você recebe o Espírito de Deus e agora você pode chegar diante de Deus, porque através do sangue de Cristo derramado por você, todos os pecados são perdoados e agora você pode chegar diante de Deus justificado, não por suas obras, mas pelas obras de Cristo. A justiça de Cristo nos reveste, os nossos trapos de imundícia são removidos. Pela fé nós recebemos vestes resplandecentes de obras de justiça que são de Jesus, não são nossas. Chegamos diante de Deus revestido dessa justiça concedida a nós por Cristo através da fé, tá? Não porque a gente fez alguma coisa, mas porque Deus assim nos outorgou essa justiça, porque Jesus pagou o que nós devíamos, ele nos redimiu, nos comprou, tá? Éramos escravos do pecado, do diabo, ele foi lá e com seu sangue comprou nós escravos do pecado para sermos escravos dele agora, tirou as nossas roupas imundas e nos revestiu com roupas novas. Vestes novas, e agora a gente pode chegar diante do trono de Deus, louvado seja o Senhor, tá? Eu encontrei, eu não lembrava onde estava essa passagem, e hoje eu lendo, meditando no capítulo para poder fazer a live hoje à noite, eu esbarrei aí nas 3 cortinas. Eu falei assim, tá aqui, olha, pronto, nas próximas vezes que eu pregar, nas próximas vezes que eu ensinar, eu sei onde é que está, né, na Bíblia, as cortinas que eu faço referência a respeito do caminho, a verdade e a vida, né? Louvado seja Deus, Deus é maravilhoso. Amém? Então vamos continuar aí. Vocês marquem aí, tá? Verso 12, cortina eterna. Verso 15, a cortina para a entrada do tabernáculo. Verso 17, a cortina para a entrada do pátio, tá? Um é a caminho, outro é a verdade e outro é a vida. Verso 18, as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas. Verso 19, as roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem durante o serviço no lugar santo, as roupas sagradas do sacerdote Arão e de seus filhos, que também são sacerdotes. Então são roupas especiais, são roupas sagradas, tá? Essas roupas apontam para o quê? Hoje, nos nossos dias, são roupas sagradas para o uso no sacerdócio. Essas roupas sagradas que Deus manda fazer para os sacerdotes hoje, essas roupas apontam para o que no Novo Testamento? Eu falei agorinha eu falei isso. Eu falei antes de ler. Eu estava falando e lembrando desse versículo que eu ia ler à frente. Eu falei assim, olha, eu estou falando coisa que a gente vai meditar lá na frente.
Eu acabei de falar. Essas roupas sagradas que somente os sacerdotes usavam, elas apontam para o que no Novo Testamento? Alguém sabe? Alguém quer chutar? Alguém quer chutar? Essas roupas sagradas, essas vestes sagradas, apontam para o quê? Quem são os sacerdotes hoje? Quem são os sacerdotes hoje? Eu gosto de fazer vocês pensarem, gente. Sabe? Porque só falar não é interessante. Eu gosto de fazer vocês pensarem. Quem são os sacerdotes hoje? O sumo sacerdote é Jesus, né? A gente já sabe disso. Quem são os sacerdotes hoje? Isso, Andréia, parabéns. Nós somos os sacerdotes hoje, tá? Nós somos. E nós recebemos vestes novas, tá? Consagradas, resplandecentes, tá? As vestes de justiça que recebemos de Cristo. Não são os trapos de imundícia que nós carregávamos, tá? Nossas obras, nossas melhores obras somos como trapos de imundícia diante de Deus. Não, Deus pega e troca os trapos pelas vestes resplandecentes de justiça de Cristo, que nos são entregues pela fé e graça, arrependimento, entrega. Quando nós temos um encontro pessoal com Cristo, somos lavados e remidos no sangue dele e somos revestidos da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão, justificados na morte de Cristo. E agora as nossas obras, os nossos pecados, porque as nossas obras são só pecado, né? Nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus e recebemos as obras de Cristo. Nos são imputadas pela fé. Não provém de nós, provém de Jesus. É um presente que Deus nos dá, essas vestes que são de Cristo. E agora Deus olha para nós, não diretamente para nós e nossas obras. Ele ora para nós através de Cristo. Cristo nos cobre, as suas vestes nos cobre, tá? E hoje nós somos justos por causa dessas vestes que são obras de justiça de Cristo, não nossa, tá? Então, aqui, essas vestes aqui apontam, essas roupas sagradas do sacerdote Arão e tudo mais, apontam aí para essas novas roupas que nós somos revestidos e vestidos aí em Cristo Jesus, tá bom? Verso 20. Então toda a comunidade de Israel se despediu de Moisés. Todos aqueles cujo coração foi movido e cujo espírito foi tocado voltaram com ofertas para o Senhor, trouxeram todos os materiais necessários para a construção da tenda do encontro, para a realização das cerimônias e para a confecção das roupas sagradas. O que é que isso nos revela? Eles foram movidos e tocados por quem? Tá? Então, aqueles que voltaram para entregar ouro, prata, cobre, materiais aí que eram necessários para a confecção do tabernáculo, eles foram movidos, eles foram tocados, tá? Por quem? Possivelmente pelo Espírito Santo de Deus, tá? Você vê que nós sozinhos não fazemos nada que preste. Deus tem que vir e nos cutucar, Deus tem que vir e nos empurrar, Deus tem que vir e nos capacitar. É por meio de Cristo, através do Espírito Santo, né? À medida que a gente ouve, se submete e obedece, é que a gente consegue fazer alguma coisa que glorifique a Deus. Se Deus nos deixar sozinhos para fazermos as coisas, nós só cometeremos pecado. Infelizmente, essa é a realidade das coisas, tá? Então, todos os que tinham o coração disposto a ouvir a palavra de Deus, né? Se hoje ouvis a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração,
né? Todos que tinham o coração disposto e foram movidos por Deus, tocados no Espírito por Deus, tanto homens como mulheres, vieram e trouxeram para o Senhor suas ofertas de ouro na forma de argolas, brincos, anéis e colares. Apresentaram todo tipo de objeto de ouro como oferta especial para o Senhor. E aqui ele vai trazer uma série aí de coisas que foram ofertadas, que foram dadas ali para a confecção aí do tabernáculo, a partir do verso 23. Todos os que tinham fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pele de cabra para fazer tecidos, peles de carneiro tingidas de vermelho ou couro fino os trouxeram. Todos que tinham objetos de prata e bronze os entregaram como oferta para o Senhor. E todos que tinham madeira de acácia a trouxeram para ser usada na obra. Todas as mulheres com habilidade para costurar e fiar prepararam fios de tecido azul, roxo, vermelho e tecido de linho fino. Você viu que não foram só os homens que fizeram, as mulheres também participaram, tá? No trabalho, na confecção, na ajuda das coisas. Todas as mulheres se dispuseram, usaram sua habilidade para afiar o pelo da cabra. Verso 27. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem colocadas no colete sacerdotal e no peitoral das decisões, que é aquele éfode que era usado pelo sumo sacerdote, onde existia aquelas pedras Uri e Tumi, né? Que ao se fazer alguma pergunta para Deus, essas pedras brilhavam quando Deus queria dizer sim ou quando Deus queria dizer não. Essas pedras brilhavam e orientavam assim as decisões ali dos líderes em Israel, tá? Verso 28. Trouxeram também especiarias e óleo de oliva para a iluminação, para o candelabro, né? Para o óleo da unção e para o incenso perfumado. O óleo da unção é o que ia ser usado para ungir Arão e os sacerdotes, e o incenso perfumado era aquele que era usado no altar de incenso ali, que representava ali a intercessão, a oração pelos santos. Verso 29. Assim todos os israelitas, todos os homens e mulheres dispostos a ajudar no trabalho que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, trouxeram suas ofertas e as entregaram de bom grado ao Senhor. Melhor coisa é dar do que receber. Melhor coisa é dar do que receber, tá? Se você está dando, é porque você tem para compartilhar. Se você está recebendo, é porque está lhe faltando. Jesus falou que os pobres nós teríamos conosco sempre, tá? Até para poder nos dar aí, quem sabe, a oportunidade de exercermos as boas obras, tá? As boas obras. Mas se você está dando, é porque você tem para compartilhar. Dê graças a Deus por isso, tá? E se você está recebendo, dê graças a Deus também, porque Deus está entrando em providência e você está recebendo. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus continuamente, seja grato a Deus, tá? Verso 30, já está terminando. Então Moisés disse ao povo de Israel: o Senhor escolheu especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. O Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus e lhe deu grande sabedoria, habilidade e perícia para os trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com couro, prata e ouro. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo trabalho artístico. Deus não pegou uma pessoa despreparada, total e completamente, tá? Uma pessoa que não sabia nada, zero não. Deus já pegou alguém que já tinha conhecimento, já tinha uma base boa, já tinha uma experiência aí no trabalho, tá? E agora aperfeiçoou essa pessoa, mais ainda, tá? Mais ainda. Deus aperfeiçoou aquele que já era bom. Já era bom. Deus capacitou mais ainda. Isso me fez lembrar e comparar Paulo com Pedro. Pedro e Paulo, tá? Pedro mesmo elogia a sabedoria concedida a Paulo. Quando ele escreve lá em 2 Pedro,
capítulo 3, verso 15 e 16, ele escreve assim: e lembre-se de que a paciência do nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que lhe foi concedida. Tá vendo? Pedro reconhece que Paulo foi usado e que Deus deu sabedoria a Paulo para escrever o que escreveu. Verso 16, Pedro fala: ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorcem suas cartas, como fazem com as outras partes da Escritura. Como resultado, eles próprios serão destruídos, serão condenados. Pedro aqui considera os escritos de Paulo iguais às Sagradas Escrituras. Tanto é que ele fala como fazem com as outras partes das Escrituras. As cartas de Paulo, ao ver de Pedro, já era, naquele momento, Escritura Sagrada. E Paulo escrevia sobre coisas tão profundas e complexas que havia falta de compreensão e alguns até mesmo distorciam aquilo que Paulo escrevia. E Pedro reconhece que ele escrevia com essa profundidade por causa da sabedoria concedida por Deus a Paulo. Mas Paulo era um homem diferenciado, tá? Pedro era um Fusquinha e Paulo era uma Ferrari. O Espírito Santo estava dentro dos dois. Só que qual carro desenvolvia melhor, qual carro tinha melhor estabilidade, qual carro corria mais? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, se Deus pode capacitar pessoas, pode. Deus pode tirar do zero e levar para algum nível. Mas tem pessoas que recebem 1 talento, 2 talentos e 5 talentos, tá? A pergunta que não quer calar é: você tem dado lugar? Tem buscado amadurecer, crescer, aprender, para que Deus possa aperfeiçoar aquilo que você já tem? Tem conteúdo aí dentro desse vaso? Existe conteúdo aí para ser usado? É nosso dever como cristão dar lugar para aperfeiçoamento, para crescimento, para conhecimento, para intimidade, para comunhão. Somos nós que temos que buscar a Deus. Buscai apresentá-vos como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e maneje bem a palavra da verdade. Não é isso que está lá escrito, que Paulo exorta? Buscai-vos vos apresentar como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e manejem bem a palavra da verdade. Quem é que tem que buscar se apresentar dessa maneira? Somos nós. Somos nós. Tá? Paulo tinha um conhecimento gigantesco. Deus foi lá e aperfeiçoou e deu muito mais, de forma bem mais profunda. Pedro não tinha tanto quanto Paulo. Mesmo assim, falou muitas coisas, escreveu coisas também muito importantes. Mas Paulo foi mais usado, porque tinha mais conteúdo, porque tinha se dedicado mais, tinha estudado mais. Tá? O que é que você tem feito? O que é que você tem feito? Verso 34. O Senhor capacitou tanto Bezalel como a Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para ensinarem suas aptidões a outros. Ó, pra você ver, havia pessoas que já eram experientes. Deus foi lá, Deus deu mais sabedoria, mais conhecimento, mais perícia para aqueles que já tinham conhecimento e os capacitou a transmitir o seu conhecimento, a sua experiência para outras pessoas. Então Deus capacita e multiplica, tá? Mas quanto você tem dado lugar para esse aperfeiçoamento? Às vezes Deus quer te usar para aperfeiçoar outros. E o que é que você tem feito para ser esse instrumento nas mãos de Deus para o aperfeiçoamento dos outros? Eu lembro quando eu era ateu e Deus me libertou do ateísmo, e Deus quebrantou meu coração durante todo o deserto que eu vivi aqui, né? Algumas pessoas já ouviram meu testemunho, que está lá na Jornada ao Santuário, tá? Para quem quiser assistir, os links tá aí na bio para você entender. Você entra lá. Quando Deus quebrou meu coração, se revelou para mim e começou a me mostrar que Ele iria me usar para ensinar outras pessoas
quando eu estava no início da minha caminhada, eu olhei e falei assim, isso é loucura. Não tem sentido nenhum que eu seja instrumento de Deus para ensinar qualquer pessoa. Eu que tenho que ser ensinado. Eu não tenho capacidade nenhuma. Eu me vi ali sem condição nenhuma, zero, de ser instrumento na mão de Deus para abençoar, ou ensinar, ou transmitir qualquer coisa que seja. Eu não enxergava isso. Mas continuei estudando, continuei lendo a Bíblia, continuei lendo livros, continuei ouvindo e assistindo pregações, estudos bíblicos e tudo mais. Nessa caminhada desde 2006 até os dias de hoje, eu nunca parei de estudar. Nunca parei de estudar. Nunca. Desde quando Deus revelou o projeto, o propósito para mim, eu me entreguei e falei assim, me ensina, me usa e me capacita. E fiz a minha parte, que é estudar. E hoje estou eu aqui. Olha para você ver. Estou eu aqui, live 60. Se você olhar no meu perfil aí, deve ter brincando aí, mais de 300 lives. Tá? A gente está na live 60 dessa nova ideia que eu criei aqui, né? Mas se você olhar e voltar aí, você vai ver que a gente já fez centenas de lives aqui. E o conteúdo sempre se renova, sempre vem coisa nova e tudo mais. Quem é que está dando a sabedoria? Quem é que está aperfeiçoando o conhecimento? Quem é que está dando a capacitação? O Espírito Santo. Mas eu busco fazer a minha parte, que é sempre estar estudando, meditando, refletindo, estando em comunhão com Deus, buscando uma maior compreensão da palavra de Deus e tudo mais. Eu faço a minha parte e descanso em Deus para poder fazer o extraordinário da parte dele. E Deus, cada dia, me dá mais sabedoria, me dá mais conhecimento, abre mais meu discernimento, eu consigo entender coisas mais profundas da palavra. Coisas, às vezes, que muitas pessoas não conseguem. Pastores não conseguem. Mas amém, né? Estamos aqui, estou fazendo a minha parte. Verso 35, para terminar. O Senhor lhes deu habilidade especial para gravar, projetar, tecer e bordar linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho. São excelentes artesãos e projetistas. Tá? Deus transformou em extraordinário aquilo que era ordinário. Aquilo que já era normal, Deus fez se tornar sobrenatural. Aquilo que já era natural, normal, Deus fez se tornar sobrenatural. Deus aperfeiçoou, né? Se tornou exponencial e aumentou, né? Deus deu mais sabedoria, mais conhecimento, mais tudo. Deus consegue ampliar aquilo que nós temos, tá? Tem um pouquinho de azeite aí, Deus multiplica, tá? Deus multiplica esse azeite. Então, faça a sua parte. Dedique tempo no estudo, na meditação, na oração, tá? Buscando sabedoria do alto de Deus, permitindo, dando lugar. Não bata pé nas suas convicções que você aprende, tá? E às vezes você aprende algo quando você está no início da sua fé, algo que às vezes está errado, mas porque você aprendeu de alguém que você admira, de algum contexto, talvez aquilo esteja errado. Não bata pé, esteja sempre aberto, porque Deus pode estar mudando coisas que você aprende errado e de repente Deus quer ensinar algo que seja diferente, mais certo. E às vezes você não quer sair do quadrado daquilo que você aprendeu. Vai perder por causa disso, mas talvez vai deixar de ganhar. Tem que buscar de Deus para ter discernimento, tá? E cuidado, muito cuidado. André colocou aqui, tem mesmo, eu nem consegui assistir tudo ainda. E olha que já assisti e participei de vários. Você só não viu aquelas que você não estava presente, né? Praticamente. Olha que tem algumas que você não está presente e você assiste. Mas praticamente você assistiu mais de 90% das minhas lives aqui. A Andréia participou. A Andréia é uma companheira aí de jornada, de caminhada aqui no Instagram. Já tenho bem mais de 2 anos. Eu acho que é a seguidora mais fiel, assídua aqui do perfil, é a Andréia, né? Tanto é que a gente já tem uma amizade, aí, um relacionamento mais próximo aí, através do Instagram, né? Mas como somos irmãos em Cristo, há sempre a testificação do Espírito Santo, né? Naqueles que são da família. A gente se identifica, a gente consegue caminhar junto, né? Quando a gente está perto de um irmão de Cristo.
há concordância, né? Até mesmo nas diferenças há concordância, há respeito recíproco. É assim mesmo. E aí nós vamos, tá? Gente, terminamos a live. Eu vou fazer aqui uma breve oração. Tá dando 1 hora aqui de live. Já deu praticamente 1 hora de live. Vou orar agradecendo a Deus pela live de hoje. E amanhã nós vamos voltar com o Êxodo capítulo 36. Eu não deixei o aviso, esqueci de falar. Nós vamos fazer live agora só segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta. Eu já vi nas últimas semanas que fica corrido no domingo por causa do culto à noite e fica corrido na quinta por causa do pequeno grupo que nós temos ali em Taiobeiras. Então, para não ficar dando justificativa para vocês o tempo todo, a gente vai tirar o domingo e vai tirar a quinta-feira e vamos ler na segunda, terça e quarta, tá? Hoje eu passei um vídeo aqui, deixa eu ver, eu acho que apaguei o vídeo. Não era para ter apagado. Eu acho que apaguei o vídeo. Apaguei o vídeo. Mas tá aí. Eu compartilhei, acho que nos meus stories. Eu coloquei no grupo do meu pequeno grupo e compartilhei no meu stories. Depois você vai lá e assiste. Um médico falando de uma pesquisa onde já se comprovou cientificamente, comprovação científica, de que se você ler 4 vezes a Bíblia durante a semana, melhora muita coisa na sua vida social, na sua saúde, tá? nas suas emoções, na sua psique, tá? O ler a Bíblia 4 vezes a semana faz com que você melhore em várias áreas da sua vida, tá? Aqui nós estamos lendo segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta. Já são 3. Se você estiver aqui conosco na segunda, terça e quarta, você já leu 3. Você só vai ter que separar pelo menos mais um dia para fazer a sua reflexão pessoal sem a minha interferência, tá? Na realidade, a gente tem que ler a Bíblia todo dia, né? Mas assim, para dar um empurrãozinho, para dar uma ajuda, aqui você vai ler segunda, terça e quarta, acompanhando a reflexão, a meditação e tudo mais, tá? Você vai fazer aqui, mas você vai separar um dia na semana para fazer a sua reflexão do jeito que você quiser, da palavra que você quiser, mas leia a Bíblia, reflita e medite, tá bom? Já tô ajudando aqui, tá? Um tá caminhando com o outro aqui, tá bom? Então 3 dias você fica conosco, segunda, terça e quarta, e separe outro dia, pelo menos mais outro dia, para fazer a sua reflexão pessoal. E aí você vai entrar dentro ali da estatística das pessoas que leem pelo menos 4 vezes na semana e melhora a vida em todos os aspectos. Isso é comprovação científica, ok? Vamos ler aqui. Eles colocou a mãozinha, tá? O André colocou: conheci Deus de uma forma linda através do irmão James. Não tem como não desejar mais de Deus estudando a sua palavra. E louvo a Deus porque o irmão James me ajudou muito. Amém, amado. Só fui um instrumento aí, só um instrumento, pequeno instrumento na mão do Senhor, né? Para abençoar, e é isso que eu estou tentando ser. Cada dia que passa, um instrumento para abençoar vidas, né? Aperfeiçoar vidas e, quem sabe, pela misericórdia, Deus me usar para resgatar vidas. É para isso que nós somos chamados, né? Para ser esse intermediador aí, no sentido de ser esse missionário, esse mensageiro, né? Este arauto, como eu me coloco aí, arauto de Deus. Minha vida continuou vivendo em transformação diária para a glória de Deus. Amém, amado? Mas esse é de glória em glória. Todos nós crescemos em glória a cada dia que passa. Ninguém está 100% aperfeiçoado, ninguém sabe 100% de nada. Temos que estar abertos a aprendizado continuamente, tá? Paulo fala, aquele que diz que sabe, não aprendeu ainda como saber, né? Não aprendeu nada ainda. Aquele que diz que sabe tudo, não aprendeu nada ainda. Nada. Mas amém. Testemunho, né? Testemunho, gente, tá lá na Jornada ao Santuário, tá? Se você quiser assistir o testemunho, entra na Jornada ao Santuário. Se você não quiser ficar nessa mentoria que a gente faz quinzenalmente, tá? Se você não quiser ficar, você pode pedir o dinheiro de volta. Você pede o dinheiro de volta e aí segue sua vida, tá? Mas eu duvido muito que você peça depois de escutar o testemunho e assistir as aulas que estão lá. Mas entre e assista. E dê lugar para que Deus possa falar com você
e depois você decide se vai ficar. Você tem aí, eu acho que 1 semana, 7 dias para poder pegar o dia de volta, então, né? Mas é isso mesmo. Louvado seja Deus. Bom, gente, vamos orar agora, agradecendo a Deus por este testemunho e por essa live. André tá falando aqui do testemunho, eu tô lendo, aí veio na cabeça. Vamos agradecer a Deus por mais esta live, tá? E amanhã nós estamos aqui com esse 36, tá? Se você for querer adquirir o Jornada ao Santuário, aguenta a mão um pouquinho só, que eu tô querendo fazer uma promoção aí, tá? Então, aguenta a mão aí, que eu vou liberar um tiquezinho aí, então não faz agora não. É uma dica que eu tô dando aí. Eu tô só terminando de elaborar umas coisas, e aí depois, daqui uns dias, eu coloco aí, tá bom? Vamos orar, tá? Pai amado, aqui estamos, ó Deus, vimos lhe agradecer por mais esta rica oportunidade, por mais este momento de oração. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Venha continuar assim nos abençoando, venha continuar assim nos aperfeiçoando, nos dando a cada dia desejo, fome e sede de um crescimento, intimidade, de uma comunhão mais plena contigo. Nada podemos fazer se o Senhor assim não nos capacitar, então venha nos aperfeiçoar. Quero lhe apresentar cada uma das vidas que estiveram aqui presentes. O Senhor sabe dos anseios, dos anelos, dos desejos, dos projetos dos teus servos, mas o Senhor também tem um projeto com cada um deles, então que o Senhor venha os conscientizar da tua vontade, do teu querer, Senhor, para que eles possam andar em conformidade com a tua vontade e possam trazer à existência aquilo que o Senhor tem preparado desde antes da fundação do mundo. Vá assim, Senhor, nos abençoando nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos familiares, especialmente aqueles que ainda não tiveram encontro pessoal com Cristo, ó Deus. Que o Senhor venha ter misericórdia, venha quebrantar os corações, venha nos usar, nos capacitar para dar um bom testemunho, Deus, e que saia aí ter o privilégio, a oportunidade de sermos aí o instrumento usado por Ti para alcançar nossos entes queridos, nossos amigos. Obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por aqueles que estiveram presentes, continua assim nos abençoando, nos conduzindo, fazendo assim a sua vontade em nossa vida. Vá assim nos usando no dia de amanhã para que possamos de alguma maneira alcançar aqueles que ainda estão distantes. Quero lhe apresentar aqui a vida da minha filha Esther, está meio enjoadinha hoje, ó Deus, tem misericórdia, vai restaurando aí qualquer coisa que seja que ela tenha, que o Senhor venha estar abençoando, que ela possa acordar amanhã bem. A minha esposa, o meu sogro, a minha sogra, os meus pais que estão lá em Montes Claros, ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pela providência em tudo que o Senhor tem manifestado nesses últimos dias. Continue assim, Senhor, me capacitando, me guiando, me dirigindo, para que eu possa continuar sendo assim um instrumento em Tuas mãos, para abençoar aqueles que o Senhor tem para abençoar. Toma aí o nosso ministério em Tuas mãos, toma aí o perfil em Tuas mãos, o nosso pequeno grupo, que o Senhor venha estar assim trabalhando em todas essas áreas, em todos esses ministérios, que o Senhor venha estar prosperando segundo o seu projeto, seu propósito, venha estar trazendo as pessoas que o Senhor tem para caminhar conosco, ó Deus, que o Senhor venha nos usar para abençoar essas pessoas. Obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa live, obrigado por tudo, Deus. Somos gratos e oramos no nome santo de Jesus, e todos dizem amém. Amém, gente. Glórias ao Senhor. Muito obrigado aí pela presença de vocês, tá? Nos encontramos aqui amanhã na live 61 com o Êxodo capítulo 36. Então leia o capítulo 36 de Êxodo. A gente está quase terminando Êxodo, tá? E nós estamos quase terminando o Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Daqui uns 3, 4 anos a gente termina ela toda, mas vamos continuar lendo aí segunda, terça e quarta às 9h30, um capítulo por dia, se Deus assim nos permitir. Obrigado, André, obrigado, Elisa, obrigado a cada um de vocês que passaram aí, estiveram aí conosco, tá? Leiam a Bíblia, o capítulo 36, esteja amanhã às 9h30 conosco, para que possamos ler, meditar e trazer para a nossa vida as aplicações contidas aí na palavra de Deus, viu? Um grande abraço a todos, nos vemos aqui amanhã, viu? A paz do Senhor. Fui.